E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou trazendo aqui um recapzão de anime da temporada. Se você curtir esse vídeo, pelo amor da entidade em que você acredita, não esqueça de deixar o like, beleza? O anime desse vídeo é o famoso Isekai Kondazai. Eu senti que ele é meio similar àquele anime Shinchou no Yusha, do herói cauteloso, porque é um Isekai completamente focado em te fazer rir. Pelo menos o primeiro episódio foi assim. Tudo começa perto de um arquiduto. Um homem e uma mulher caminham em direção à morte. Eles param em frente a um rio, e o homem admira a correnteza, dizendo que esse rio é um verdadeiro devorador de seres humanos. A mulher o abraça, dizendo para eles irem juntos. Ele concorda e então eles usam um laço vermelho em suas mãos, para que mesmo após a morte, ambos estejam juntos para sempre. No entanto, do nada um caminhão aparece e os atropela. Nesse dia, um certo grande autor e a sua amante deixaram esse mundo. Após morrer, o grande autor acorda em uma capela. Ele se levanta e começa a reparar o lugar ao redor, refletindo consigo mesmo que esse deve ser o lugar para onde todos os mortos vão. Ele diz que o lugar tem um estilo bastante ocidental, e de repente uma voz feminina diz que esse não é o mundo após a morte. Ela avança na direção dele, o dando boas-vindas a esse mundo e o chamando de aventureiro. Sem entender nada, o homem pergunta quem ela é. Então ela se apresenta como Annette e diz ser a responsável por guiar aqueles que descem a esse mundo. Ela vai até uma janela e diz que este é um mundo diferente daquele de onde ele veio. Enquanto um dragão passa voando, ela explica que ele foi escolhido e transportado para essa terra cercada de escuridão. E pelo visto esse mundo não parece nada seguro. Ele tem ciclopes, pokémons raros e dragões malignos. Ela diz que ele será o herói que traz a luz a este mundo. No entanto, para esse homem a ideia de ser mandado para outro mundo não o deixa feliz. Ele reclama, dizendo que além de falhar no suicídio duplo, ele ainda foi trazido a esse mundo estranho. Ele reclama ainda mais, dizendo ter vergonha de sua própria vida. E então, quando a Annette iria explicar para ele o seu dever sagrado nesse mundo, ela vê um frasco de vidro cair no chão e o novo herói desse mundo estava morto no chão. Ela se assusta, mas rapidamente usa uma magia purificadora que traz o homem de volta à vida. Ele reclama da atitude dela, dizendo que ela fez algo desnecessário, mas ela pede para que ele fique de pé. No entanto, ele reclama, dizendo que só deseja morrer. A Annette fala sobre a missão dele de salvar esse mundo, mas esse homem não se importa com essas coisas. Ele diz que seu único desejo é encontrar um bom lugar para morrer, mas a Annette diz que ele é o escolhido e pede para que ele pare de comer esse veneno. No entanto, o homem diz que ele não pediu para ser escolhido. A Annette então pergunta se ele não foi visitado por um caminhão. Ele diz que sim, e então a Annette diz que aquele era o caminhão de seleção para outro mundo e que ele o guiou até aqui. Ela explica que no mundo dele, as pessoas que vivem vidas muito miseráveis podem acabar sendo escolhidas como heróis em outro mundo. Ela diz com orgulho que esse é o serviço de transferência entre mundos que ela oferece. Então, se o caminhão foi buscá-lo, isso prova que ele estava infeliz em seu antigo mundo. Porém, ele teve a chance de abandonar sua vida anterior e vir para esse mundo. E então, ela o parabeniza por isso. Em resposta, o homem levanta rindo de tristeza e diz que aquele caminhão interferiu no que seria o momento mais feliz da vida dele, o seu mais sonhado suicídio duplo. Ele pergunta quem ela é para decidir se ele estava feliz ou não. A Annette então se pergunta que tipo de vida ele vivia para ser feliz ao tirar sua própria vida. Ela se recompõe e reflete consigo mesmo que não importa o que esse humano diga, ele mudará de ideia quando vir seus próprios status. Nesse mundo, sem exceção, todo ser humano que atravessa a barreira entre os mundos recebe a capacidade de exercer poderes sobre-humanos. No entanto, ao ver as habilidades e estatísticas desse homem, ela vê que ele é o ser mais fraco desse mundo. Ele não tem habilidades, as suas armas são uma caneta e um livro. Além disso, ele está envenenado e prestes a morrer. Ela olha suas habilidades mais a fundo e não encontra nada. Isso a deixa sem palavras, pois ela nunca viu uma pessoa de outro mundo tão fraca como ele. Ela vê o homem se despedir, se virar e ir embora, mas ela o segura, dizendo que ele está certo e que deve ter sido um erro trazer ele a esse mundo. Segurando sua mão, ela diz que ele não está apto a viver nesse mundo. E então o homem ri disso e diz que essa sim parece ser a vida dele. Ele reflete em voz alta, dizendo que não importa para qual mundo ele vá, ele sempre será um fracassado. A Annette pede desculpas e diz que isso deve ter sido um erro do mundo dela. Ela pede para que ele tenha pelo menos uma profissão antes de sair, pois por ser fraco, ele será morto por monstros assim que ele saísse daqui. Ele agradece o carinho dela, mas diz que está apenas procurando um lugar para morrer. Após ouvir isso, o coração da Annette começa a bater forte. Ela se lembra do orgulho que ela tinha de guiar os habitantes do outro mundo. Para ela, conhecer pessoas de outros mundos sempre a entusiasmou. Só que em algum momento, depois de acompanhar tantos heróis poderosos que se tornaram presunçosos e arrogantes, ela parou de sentir qualquer tipo de emoção no seu trabalho e passou a seguir os heróis os elogiando de forma automática, demonstrando apenas emoções falsas. No entanto, esse homem é diferente. Ele não é poderoso e não deseja nem mesmo estar vivo. Por isso ela sente que desta vez ela pode ser útil e ajudá-lo em alguma coisa. Ela o oferece mais uma vez uma profissão, mas o homem se vira e diz que ele é e apenas será sempre um escritor. Ele se despede dela, dizendo que as orelhas dela são bonitas, e quando a porta se fecha, o coração da Annette bate com força e ela percebe que sempre esteve esperando que esse homem chegasse até ela. Do lado de fora,
Agora, o homem continua comendo os remédios do pote de vidro, e ao chegar perto de uma placa, uma voz em sua cabeça avisa que ele descobriu as grandes planícies de Ersten e que ele ganhou 5 pontos de experiência. Mas o homem, sem saber de quem essa voz é, apenas pede para que essa pessoa pare de falar diretamente na mente dele, pois ele sofre de enxaqueca. No entanto, quando ele diz isso, ele sobe para um nível 2, e uma música animada o faz sofrer ainda mais com sua enxaqueca. Enquanto ele pensava que iria morrer de dor de cabeça, ele ouve um grito e bem atrás dele, ele vê uma garota sendo atacada por uma árvore da morte. Ela o reconhece como um aventureiro e pede para que ele a ajude, pois se isso continuar, ela será morta. O homem olha para ela enquanto reflete sobre ter conhecido mais uma pessoa com orelhas estranhas. Ele então sorri e pensa consigo mesmo no quão bonitas são as mulheres perto de morrer. Ele pergunta à garota se poderia escrever um romance sobre ela, mas ela diz para ele a salvar logo. O homem dá alguns passos à frente e estica suas mãos para tentar a salvar, mas ele diz que é impossível, pois ele não a alcança. Ela pergunta se ele não tem uma espada ou feitiço, mas o homem é pego pelo pescoço e tem a sua respiração cortada. Ela o chama de inútil, e o homem feliz diz que os dois não têm mais muito tempo de vida. Mas agora a garota o culpa por isso. Ela explica que as árvores da morte têm habilidade de sucção, o que as permite roubar a força vital dos seus prisioneiros. Por conta disso, em mais alguns minutos, ambos vão estar mortos. O homem diz que isso é uma boa notícia, e a garota fica sem entender nada. E então ele olha para ela e diz que ela também deve estar animada para isso, o que a deixa sem entender mais nada. O homem começa a se sentir fraco e já começa a se despedir, dizendo bye bye, enquanto a garota o manda não desistir. Ele apaga completamente e a garota acaba perdendo suas esperanças. Ela nunca imaginou que teria uma morte tão confusa. No entanto, enquanto a árvore absorvia a energia vital do homem, ela acabou absorvendo o veneno que ele estava tomando, e por conta disso, a árvore acabou morrendo de dentro para fora. A garota se levanta surpresa e diz que ele finge ser fraco, só que na verdade é muito forte. O homem não responde, somente pega um cigarro e reclama, dizendo que isso sempre acontece. Ele deseja a morte, mas ele nunca consegue a atingir. Ele revela ter tentado morrer umas 5 vezes, mas até agora nenhuma morte deu certo. A garota tenta o consolar, dizendo que está feliz por ele ter a salvo e o agradece. Logo em seguida, ela o convida para ir até a casa dela, pois ela quer agradecê-lo por ter salvo a vida dela de uma forma bem especial. Ela estica sua mão para ele e pergunta seu nome. O homem então diz que as pessoas o chamam de Seisei. Então, no momento em que a garota levanta sua mão, ele olha para a faixa vermelha em seu pulso e se lembra da Sachan, que era sua companheira de morte dupla. Ele se pergunta se a Sachan também veio para esse mundo, e ao pensar nisso, ele dá meia volta enquanto chama pelo nome de sua parceira. Agora ele tem um motivo para viver nesse mundo, que é encontrar a Sachan, que também deve ter vindo para esse mundo junto com ele. E quando ele a encontrar, ele planeja finalmente morrer ao lado dela. Ele retorna até a igreja, onde Annette estava orando para que Deus protegesse aquele aventureiro fraco. Então a porta da igreja se abre e ela corre em direção ao Seisei toda feliz. No entanto, a garota gato aparece conversando com ele, o que choca a Annette. O Seisei então diz que tem algo para perguntar a Annette. Ela arruma o seu cabelo e pergunta qual é a sua dúvida. Então o Seisei diz que está procurando por uma mulher chamada Sachan e a pergunta se ela tem alguma ideia de onde a Sachan possa estar. A Annette fica chocada ao ouvir o nome de outra mulher, e um tempo depois disso, vemos o Seisei andando em direção à casa da garota gato. E então, como a casa dela ficou um pouco distante, ela sugere que eles parem na cidade do castelo de Rodia. Ela estava prestes a segurar sua mão para o guiar, mas a Annette, agora vestindo uma roupa completamente diferente, bate na mão dela e diz que é indecente uma mulher segurar a mão de um homem em público. A gata pergunta o que ela está fazendo, e quando a Annette fica em silêncio olhando para o lado, a garota gato percebe que a Annette está apaixonada pelo Seisei. O rosto dela fica igual a um tomate, mas ela diz que como clériga, ela tem a responsabilidade de proteger esse homem fraco que veio de outro mundo. A garota fica surpresa com o fato dele ter vindo de outro mundo, e finalmente entende o porquê dele ser forte, ao ponto de derrotar uma árvore da morte sem nem mesmo a atacar. A clériga diz que esse homem é fraco, mas a garota gato diz que ele salvou a vida dela, derrotando uma árvore da morte. E o fato da garota gato ter tido mais desenvolvimento de enredo do que ela, faz a Annette ficar muito irritada, e a gata ainda piora tudo, a chamando de chata. Do nada, elas ouvem o Seisei dizendo que encontrou algo muito bom. Ele diz que está com dor de cabeça desde que chegou a esse mundo, então ele vai dormir um pouco nesse caixão, e só irá acordar quando eles estiverem chegando na cidade. Ele elogia a cama confortável e deseja boa noite a Annette e a gatinha, mas a garota gato fica irritada por ele não a chamar pelo seu nome. A Annette, por outro lado, tira sarro da gata, dizendo que pelo menos ele a chamou pelo seu nome. Depois disso, as garotas fazem o seu melhor para levar o Seisei até a cidade. Enquanto isso, em um castelo, uma garota de cabelos rosas estava olhando para o pôr do sol, como se ela estivesse esperando por alguém.